a lei em si, quando ela é criada, é feito um estudo, por exemplo. Eles não criam uma lei, tipo assim, eu quero que para de passar gente na rua. Né? Primeiro tem que ser uma lei, tem o tempo de vacatio legis dela ali, que ela vai exercer um período de adaptação para que as pessoas saibam que ela existe, mas eu tenho que acreditar que a lei, quando ela é feita, é para um bem maior. A lei é para proteção da sociedade. É isso que, é o que eu tenho que acreditar. Eu tenho desacordo em relação a isso, porque a lei muitas vezes já foi utilizada para várias coisas ruins, principalmente para nós mulheres, sabe? De coisas que se a gente for falar, não, tem que ter todo um estudo para as leis e tal. No Brasil, as mulheres já foram impedidas de praticar esporte porque simplesmente um civil escreveu uma carta para Getúlio Vargas dizendo que se mulheres jogassem futebol ia prejudicar a maternidade. E aí foi lá, canetou, proibido o esporte feminino no Brasil, sabe? Aí foi proibido durante décadas o esporte feminino porque acreditava-se fielmente que isso prejudicaria a maternidade da mulher. E tava na lei. Outra coisa que estava na lei, que é inegável, que não teve nenhum estudo científico nem nada para estar lá, foi a própria escravidão, que já esteve na lei. Já foi, né, algo legalizado, institucionalizado. Então, nem tudo que tá na lei é justo e moral. Você acha, né? que a lei evoluiu? A lei evoluiu, assim, hoje, do jeito que a gente trabalha a lei? Vou falar só do Brasil, não vou falar de outros lugares. Né? A gente tem movimentos muito cíclicos, né? Ao mesmo tempo que a gente tem muitos avanços nas legislações, tipo avanços feministas nas legislações, Lei Maria da Penha, coisas nesse sentido, a gente vai ter muitos retrocessos, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, vou te dar ótimos exemplos aqui. Ao mesmo tempo que a gente tem um avanço de 30% de cota feminina em partido, que é algo que talvez o Arthur Duval seria a favor, né? De falar, não, 30% de cota feminina em partido, tudo certo. A gente entende que é minoria. Acho que ele queria mais. Não sei o quê. Daí aumenta, né? Aí você pega uma deputada antifeminista, a Carol de Tone, tem projeto pra abolir a cota feminina de partido. Se aprovado, retrocede a lei. Aí a gente se lasca, sacou? Aí não vai ter estudo nenhum, não vai ter nada no projeto, porque você pega o projeto dessa galera, não tem estudo nenhum, é uma coisa baseada em datacu, né, que você falou antes, não tem estudo nenhum, mas é isso, não precisa de cota feminina. Então vamos abolir, já que vai ter um monte de gente que vai votar ali, ok, vai ganhar uma emendinha aqui, outra emendinha ali, todo mundo vota junto e já era. Esse tipo de lei pra mim não passa mais. Ele é feito mais como bandeira, mais como uma bandeira de sinalizar algum tipo de virtude. Eu não sei se eu tô sendo claro no que eu tô tentando te falar. Tipo, nos Estados Unidos, muita gente abraça muita bandeirinha ali pra sinalizar pra sua galera, sabendo que não vai passar, porque seria, sim, concordo, um retrocesso. Depende, eu acho, da pressão da galera. Por isso que é importante a pressão popular, né? Tipo, esse negócio da PEC da blindagem. Se não fosse pressão popular, velho, tinham passado. E aí essa é a lei que eu acho que eles passam. Essa eu concordo, que essa eles fazem pra passar. E eles fazem projeto pra se beneficiar. O Marx fala muito que o Estado é o balcão de negócio da burguesia. E eles fazem só coisa pra se beneficiar lá. Você vê, a toque de caixa, o Hugo Mota tá votando uma coisa nada a ver pro trabalhador. Que tá ferrando a galera da enfermagem, tá ferrando os professores, tá ferrando essa galera. Aí quando é pra beneficiar eles, pra aumentar salário, pra fazer PEC da blindagem, pra não sei o quê, os caras votam 3 horas da madrugada. Sabe? É um absurdo. Por isso que eu falei lá no começo, uma coisa talvez o Arthur lá concordaria comigo, seria essa questão que eu tenho de criticar o Estado. Só que a minha crítica é marxista ao Estado. Que o Estado é um balcão de negócio da burguesia. Eles só estão lá se defendendo os interesses dos grandes empresários, do agronegócio, da galera que tá ali se dialogando, que são os grandes, e os trabalhadores que se fodam. Sabe? Não é coisa de última hora votar o fim da escala 6x1, não é uma coisa urgente votar o aumento da licença maternidade e maternidade, sabe? Para os dois terem a mesma licença. Isso não é urgente. Urgente é a PEC da blindagem, sabe? Daí tu vê todos os deputados lá votando. Deputado que não vai quase a semana inteira naquele negócio, né? Que só vai 3x4 naquele negócio. Pô, me dá outros exemplos de leis, assim, que retrocederam, principalmente Estados Unidos teve... o direito das mulheres. Nos Estados Unidos, a mais recente foi a da Lei Roe vs. Wade, né? Que era legalizado há uns 30 anos, se eu não me engano, o aborto independente da situação. Não era só em caso de estupro, anencefalia, uma formação fetal como é no Brasil. E simplesmente retrocedeu. Foi uma decisão recente do Supremo lá, que se eu não me engano foi do Supremo. E eles retrocederam uma lei que, mudou muito, porque agora a galera tá fazendo aborto clandestino nos Estados Unidos novamente, né? Antes eles tinham as clínicas, o lugar que o pessoal podia fazer de forma segura, né? Com médicos ao lado e tal. Agora não, agora é muito mais a galera voltando à clandestinidade. E isso também aumenta a morte, né? Das mães e pessoas que estavam gestando e tiveram que interromper a gestação. Isso é um tipo de retrocesso, que é algo que é muito votado aqui no Brasil, né? Vira e mexe, eles fazem algum projeto, tipo, esse PDL, se não me engano, recente PDL 3, que estavam votando, era justamente pra mudar uma coisa
no CONAD, se eu não me engano, do CONAD das crianças e do adolescente, que era para impedir crianças e adolescentes de poderem abortar sem a permissão do pai, do responsável. Só que aí entra uma questão, que existia, foi feita uma resolução nessa parada, onde dizia que, além disso, era proibido também o casamento infantil, que existia uma brecha hoje no casamento infantil, que se você se casa com a criança, não tem mais aquele crime, digamos assim. Não tô explicando a maneira correta, porque eu não sou advogada, mas você não teria aquele crime. Então, essa resolução do CONAD, ela colocou meio que uma coisa pra fechar essa brecha. Aí vem essa deputada antifeminista, ela só lê a parte do aborto e fala, não, porque olha só, como assim criança vai fazer aborto sem a permissão dos pais? Daí você vai olhar os dados, 70% são os próprios pais que abusam, né? Que é o mais absurdo. Aí ela quer que o pai vá lá e autorize se pode ou não a defensoria pública ou alguém que vai ajudar essa criança. Ela vai lá, olha só a parte do aborto e fala, não, nós vamos fazer um projeto, então, para acabar com a resolução na íntegra. Aí vai junto a parte do casamento infantil, que é justamente a parte que evita essa brecha legal de um abusador casar com a criança que ele abusou, para evitar o crime. Sabe? Então, tipo, tem umas paradas que você vai observando como essas pessoas que são contrárias às leis das mulheres vão buscando as brechas legais pra tentar impedir esses avanços. Então, mesmo que eles não consigam mudar a legislação em si, de, tipo, ir lá e criminalizar o aborto até em caso de estupro, eles vão fazer a PEC 164, a PL 1904, essa PDL 03, eles vão criando meios para de alguma maneira impedir esse aborto legal e seguro, até mesmo em caso de estupro, até mesmo em caso de anencefalia. Sabe um dos projetos mais absurdos que eu já vi até hoje feito por uma antifeminista, que é a Cristo Nieto, também desse PDL 3, que é de uma mulher? Importante falar isso, porque as pessoas acham que só homem caneta coisas absurdas pra mulheres. Não, tem mulher antifeminista que também faz isso. A Cristo Nieto, ela tem um projeto absurdo que criminaliza e aumenta a pena em caso de aborto de má formação fetal e anencefalia. Agora você imagina, uma mulher tá querendo ter o filho, tá gestando, ama aquela criança, ela quer muito, mas de repente, ali na 20ª semana, por ali, ela descobre que o bebê dela tem anencefalia, ou alguma má formação fetal e que aquilo vai prejudicar ou a gravidez, ou vai causar algum risco na vida dela. E se ela pensa em interromper isso, essa deputada gostaria que ela fosse presa e tivesse uma pena de quase 14 anos. Agora imagina, uma mulher que quer a criança, sonhou com aquilo, planejou aquela criança, às vezes é uma mulher católica, uma mulher cristã, uma mulher de direita. Aí tem um projeto de uma deputada dessa, que só é anti-aborto, porque se fosse pró-vida, ela pensaria na vida dessa mulher também, que sonha com essa criança, e faz um projeto absurdo desse. A gente teve com um especialista de segurança pública aqui no podcast, inclusive o Robertinho estava nessa conversa, que já estourou várias clínicas de aborto lá no Rio de Janeiro, e ele falou aqui no podcast aqui que a criminalização do aborto só ia prender pobre, velho, só ia ferrar com pobre. Que ele deu vários exemplos aqui, falou assim, ó, a pessoa que tem a grana, ela vai numa clínica, ela paga pra fazer, ela sai do país, ela faz em outro lugar, só ferra com pobre isso aqui. E aí tem um ponto interessante, que quando os países têm a legalização, muitas pessoas pensam que o aborto vai aumentar, porque você vai observar os gráficos, as taxas do aborto assim que é legalizado tá na queda, porque estão clandestinos, aí você tem a legalização, aumenta, porque as pessoas vão ter acesso agora ao aborto legalizado, e depois você tem uma queda, porque aí entra todo um processo, porque poucas pessoas sabem que quando o aborto é legalizado, entram outros projetos e políticas públicas além do aborto. Entra planejamento familiar, essa pessoa que vai fazer o aborto, ela vai ter toda uma assistência para que ela não precise novamente recorrer ao aborto. Então vai ser ensinada a ela método contraceptivo, planejamento familiar, educação sexual, vai se ter certeza que essa pessoa não vai necessariamente fazer um aborto novamente. Então ela vai ter acessos ali. Por isso que a gente fala tanto que aborto é uma questão de saúde pública. Porque a galera quer prender o povo. Tipo, vocês estavam citando antes El Salvador. El Salvador agora, eles têm um projeto ali totalmente de criminalizar todo o caso de aborto, e até mesmo o caso onde mulheres estão sofrendo abortos espontâneos, elas estão indo presas. Porque você não tem como ter certeza se foi induzido ou se não foi. Aí eu vi recentemente que estava, acho que foi na BBC, 3 casos de mulheres, estavam relatos lá, delas falando, eu perdi meu bebê, eu fui pro hospital, eu saí de lá algemada, mas eu não entendi ainda por quê que eu tava saindo algemada. E aí a galera nos comentários falou, mas também foi lá, assassina, papapá. E você vai ler o relato da mulher,
ela quis a criança, ela planejou, porém na hora do parto o bebê nasceu morto. E aí os médicos, quando você vive num lugar onde é criminalizado, até mesmo a assistência médica, o conhecimento desses médicos e enfermeiros é um pouco limitado sobre aborto. Porque é criminalizado, então é crime, não tem pô. que praticar Não é tipo, pra que eu vou estudar esse negócio? É crime, vou te prender. Aqui. Sabe, não precisa estudar como é que tu faz uma curetagem, que hoje curetagem já é super retrógrado, né? Que é a limpeza que você faz em caso de aborto espontâneo e tudo mais. Você não tem avanços nessas tecnologias pra que você impeça o quanto antes, sabe? Pra que você identifique o quanto antes. Porque as pessoas acham que a gente tá defendendo o quê? Aborto no nono mês? Não é isso. A gente tá querendo defender pra que as pessoas tenham acesso à educação sexual pra saber quando engravidou lá no comecinho. E que antes mesmo de engravidar, tem acesso a método contraceptivo, tem acesso à educação sexual, que entenda sobre esse sistema. Só que essa mesma galera que é contra o aborto, também é contra todos esses negócios que eu acabei de citar. Aí eles são contra a educação sexual nas escolas, porque a doutrinação das crianças tem que ensinar dentro de casa, justamente pelas famílias que abusam dessas crianças, que a gente falou, 70% a 80% é dentro dos lares. Aí eles são contra o planejamento familiar, porque a maioria ali é crente e fala que Deus deu a vida, então você tem que ser aberto à vida, ter tantos filhos quanto Deus quer, então dane-se planejamento familiar, sabe? O planejamento familiar deles é castidade até o momento que casa e depois é aberta à vida. Então é isso. E como eu debati com acho que era um teólogo uma vez lá no Primo Cast, ele falou que quando você... esse negócio do aberto à vida, né? Que eu falei, pô, mas como assim aberto à vida, sabe? Vocês são contra assistência pra essas crianças e tal, e tipo, aberto à vida. Ele falou, não, é porque Deus manda os filhos com uma marmita embaixo do braço, sabe? Tipo, com comida embaixo do braço. Eu falei, cara... Estranho, né? Porque, pô, hoje tem muitas famílias que as crianças estão necessitadas, né? O pessoal vulnerável, e mesmo assim, vocês defendem aberta a vida, que não tem ensinamento de planejamento familiar, nem nada do tipo. Ele, não, é porque realmente é isso que Deus quer. Mas daí depois vai criticar se tiver cota pra essa criança, se tiver Bolsa Família, se tiver algum tipo de assistência. É Quem complicado, produz né? esses estudos aqui no Brasil hoje? Do que tu diz? De números de aborto, onde que é feito, igual você falou aí, 70% dos menores de idade que abortam, o pai que incentiva o aborto. Como que a gente consegue... o aborto, não. Pratica o ato onde ele fica grávido. Lá. Não, 70%. O que eu tô falando é isso mesmo, que 70% são os casos de... O abuso foi feito pelo próprio pai. Que o abuso foi feito pelo próprio pai. Antes você falou que os jovens que vão abortar, que os pais que falam assim, uma grande parte desses jovens que abortaram, os pais que levam, falam assim, ó, você tem que abortar. Não é o adolescente que por conta própria ele vai e faz isso. Existe um estudo que mostra isso? Tu diz pra gente saber se o pai tá forçando a criança a abortar ou algo do tipo. Ó, você vai tirar o filho aí. Especificamente, esse estudo não tem informação, mas eu sei dos lugares que fazem pesquisa sobre aborto. Tem uma página muito famosa que ela seleciona todas as pesquisas de aborto que nós temos no Brasil e no mundo, que é Nem Presa Nem Morta, que é uma campanha do Brasil, né, que é Nem Presa Nem Morta, porque no caso do aborto você não vai nem ser presa e nem morrer, que é a campanha nacional. E lá você encontra várias cartilhas, cards, artigos, elas fazem campanhas, várias coisas que é legal pra acompanhar e ter essa noção dos dados mesmo, que, atualizados. Exemplo, quando eu era molecote, eu lembro que, tipo, um amigo meu tinha engravidado a namoradinha dele, sabe? E aí, tipo, eles deviam ter, sei lá, ela tinha 14 e ele tinha 15 ou 14 também. E aí, eles não sabiam o que fazer, né? Ela tentou abortar de várias formas, assim, com buchinha, e não perdeu. Aí ele teve que juntar uma grana do caralho lá, pedir pra alguém buscar no Paraguai um remédio, e esse remédio não vendia aqui no Brasil. Aí deu pra ela esse remédio em casa, assim, numa casa, tipo, não tinha ninguém. Ó, amanhã seu pai vai viajar, tal, então vamos fazer lá, deu pra ela, tal. A mina passou mal pra caralho, assim, ela ficou muito ruim. Mas abortou, sabe? E, tipo, ninguém ficou sabendo de nada, aconteceu, o negócio ficou super em segredo, assim, mas, cara, eu falava assim, caralho, velho, que negócio foda, né? E do mesmo jeito que eu sei dessa história, que eu tava próximo, né? Eu sei de histórias também, tipo assim, que a pessoa ficou grávida e o pai virou e falou assim, não, você não vai ter. Você não vai ter, eu não quero que você tenha essa criança aí, porque você é muito nova, porque você não tem idade pra ser mãe, porque você tem todo um futuro pela frente, e você não vai ter esse filho, você vai tirar. E aí o pai leva a filha pra tirar
pra tirar o filho, assim, sabe? E chega a ter estudos, assim, do que... tem algo pra apresentar sobre isso? Números pra falar sobre isso? Olha, agora eu não teria pra te passar, de certeza. Depois eu até posso passar pra você essas informações, mas agora eu não teria. Mas é interessante você trazer esse ponto, porque olha todo esse processo, né, que essa pessoa teve pra conseguir abortar. Teve que conseguir um remédio, provavelmente caríssimo, Cara, do essa Uruguai, menina quase morreu na época, e ainda véio. não teve nem acesso a uma assistência médica, tipo um enfermeiro, um médico do lado pra ter certeza como é que tava, se tava funcionando, se usou da medida certa, na dose certa. Até porque eu acho que poucas pessoas sabem sobre isso, mas muita gente pensa que o aborto é feito com uma injeção no peito da criança, que tananana. Cara, esse já é um método feito lá depois que já passou das 22 semanas, que já é provavelmente de uma criança que tá gestando esse feto, e aí sim é feito esse tipo de coisa. Mas a maioria dos abortos, e aí depois eu posso trazer os dados pra vocês certinho, a maioria dos abortos são feitos com misoprostol, que é esse medicamento que ele é mais seguro do que o Rivotril. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas o próprio misoprostol, que é o medicamento utilizado para ocasionar a interrupção da gestação e fazer com que o útero faça tipo, uma forma de expelir o feto antes da formação dele, ele é mais seguro do que o Rivotril, que é um dos remédios mais vendidos no Brasil hoje, né? Que a galera toma para depressão e coisa e tal. Então, pra você ter noção, se esse remédio fosse disponível no SUS, essa pessoa poderia ir no SUS, fazer isso lá com a assistência de uma médica, de uma enfermeira, que saberia a medida certa, a quantidade certa para se utilizar. Ela ficaria num espaço onde ficaria sendo vista pelos médicos, tendo assistência. E caso tivesse alguma complicação, teria médicos ali para cuidar dela. Sozinha, na clandestinidade, meu amigo, a gente não tem certeza. A pessoa pode morrer, a pessoa pode usar medidas em excesso, pensa que um não vai funcionar, bota 3, sabe? Toma 3. Então, tipo, tem todos esses riscos. É a mesma coisa que a gente tava falando da criminalização das drogas, é a mesma lógica da criminalização dos dois lados. Vai continuar acontecendo na clandestinidade, mas vai continuar acontecendo. E aí, nós temos as clínicas de aborto clandestinas, que lucram com o aborto clandestino, e que muitas dessas mulheres vão fazer esses abortos de forma insegura, por desespero, e são mulheres pobres que não têm acesso aí pro Uruguai, pra Argentina, tem mulheres que vão pra outros países abortar, né? Tem mulheres que têm essa possibilidade. E aí elas vão pra essas clínicas clandestinas que eles usam cabide, que eles usam um negócio pra furar, que sofre hemorragia e que, tipo, não pode falar pra ninguém, e daí ela não pode dar entrada no hospital. Essa menina que, sei lá, se tiver 16, 18 anos, ela não pode dar entrada no hospital, que a galera já vai falar, o que você fez? Você tentou abortar? Daqui a pouco já tá a polícia esperando na porta do hospital. Acho que já teve caso de meninas que morreram nessas clínicas aí, né? Exato, acontece. E tipo, é clínica assim, o que vão fazer agora, né? Então, às vezes, pode sumir com o corpo, pode sumir com a pessoa, né, que foi. Então, por isso que eu defendo que seja público, gratuito e de qualidade. Já teve casos que a menina morreu e, tipo, não foi pelo aborto. Essa menina tava ruim por conta de outra coisa e tal, negócio. E foda-se ali. Teve até um caso recente que, se eu não me engano, foi no debate que eu participei, que alguém falou que teve agora, acho que foi no México, no Uruguai, não me lembro qual foi o país que foi legalizado o aborto, e teve uma feminista que ela fez o aborto, só que ela passou, acho que por alguma eclâmpsia, alguma coisa assim, foi alguma complicação, e as pessoas usaram isso de justificativa pra falar, olha só, essa feminista que defendeu a legalização do aborto, morreu após fazer um aborto. Aí você vai pegar os dados, porque aí você trabalha com dados e estatísticas, né? Você vai ver a quantidade de mortes que antecedem a legalização do aborto, já era por ano mais de 1.300 mortes por aborto clandestino. Aí você vai ver depois da legalização, é só dela. É só ela. É tipo, o dado que tinha até a morte dela, pelo menos, depois disso pode ter mais, é claro, dados sempre se atualizam, era só ela. Então, aí entra a questão da clandestinidade e da legalização. Pode acontecer 1, 2, 3 casos, como pode acontecer quando a gente tem... quando a mulher vai fazer parto normal e pode acabar falecendo durante o parto normal, ou quando vai fazer a... Putz, me fugiu agora, quando você não faz parto normal, é cesárea. Cesárea também é perigosíssimo, tem mulheres que não aguentam a cesárea, que acabam falecendo. Aí você vai botar na conta e acabar com todas as cesáreas porque isso aconteceu, sabe? Sabendo que tem algumas que precisam de cesárea por conta do risco também. Então, tipo, é esse entendimento que o aborto, as pessoas hoje tratam como questão de segurança pública. Até El Salvador é tratado como questão de segurança pública e não de saúde. Eles prendem as mulheres que abortam. Tanto as que abortam
porque elas querem interromper, quanto as que estão sofrendo aborto espontâneo, o que é mais absurdo, porque a criminalização chega nesse ponto, você vai criminalizando, quando você vê, você tá criminalizando as mulheres que estão, tipo, sofrendo aborto espontâneo, que não tem culpa nenhuma, que é o corpo dela que simplesmente não resistiu à gestação. Aí você vai prender essa mulher, botar o gema nela, botar lá com pessoas que mataram, que fizeram horrores, sequestros, um monte de coisa. Poxa, é muito injusto, né? Só que a maioria das pessoas não tem essa visão, porque tem todo um moralismo por trás, tem toda uma cortina de fumaça. Quando você... eu vou muito nos debates por causa disso, pela disputa também nesse imaginário. Porque as pessoas pensam... Quando você fala em aborto, pensa assassinato, não, essa pessoa é um monstro, não sei o quê. Mas você sabe a história dessa pessoa? Se ela foi uma pessoa que foi violentada pra estar vivendo aquilo, se ela tem condições, o corpinho dela aguenta aquilo ali, sabe? Tem muitos pontos pra ser falados. E também até mesmo se a mulher não quer manter uma gestação, sabe? Ela quer viver a vida dela, deu um erro no método contraceptivo, a camisinha estourou, a pílula, ela tomou algum antibiótico que falhou, não sabia, não teve informação. Aí essa mulher tem que, pro resto da vida, ser obrigada a manter isso porque o Estado obrigou, porque a população é moralista, sabe? Carol, mas assim, será que as pessoas elas não se assustam com esse assunto? Porque quando as feministas foram brigar por esse direito, às vezes elas não são radicais demais, assim, pra mostrar. Sei lá, eu posso estar errado aí até, mas eu acho que eu já vi foto, assim, de uma feminista numa manifestação, fingindo que tá abortando ali, colocar o feto no chão ali e tal, ó, tô abortando mesmo, tal. Pessoas falando assim, depois que liberar eu quero abortar 10, 12 vezes, né, coisa do tipo. Será que eu entendo que às vezes tem que ser radical, mas será que não tá sendo radical demais a ponto de assustar a população e a população chegar a acreditar que as coisas vão funcionar desse jeito quando não vão? A propaganda negativa fica feita pela própria... É um bom ponto, porque tem muitos casos dentro do feminismo que a gente tem que ter essa autocrítica, que eu tava falando antes, a galera MBL tem que ter autocrítica, é óbvio que o movimento feminista também tem que ter autocrítica, né? E tem que ver se tem coisas que funcionaram e tem coisas que não funcionaram, sabe? Como que ficaram essas imagens pras pessoas, tipo, se funcionou essa performance ou se não funcionou. E como tipo, que as manifestações, você vê isso? Eu posso falar das manifestações que eu vou. Por exemplo, eu já fui mais de 10 manifestações aí de aborto, aqui em São Paulo, 4 pelo menos, que teve no 28S, teve no 8M, teve todos esses projetos que também eu citei, teve manifestação. São manifestações, assim, bem tranquilas. Eu acho que o máximo são as meninas do Olga Benário pegando um negocinho que sai fumaça verde, que é a cor do aborto, né? As bandeiras, os cartazes, assim, pensando na performance, tá? Eu acho que isso era uma coisa que essas performances eram mais feitas por uma galera aí, por exemplo, o Femem. Não sei se vocês já ouviram falar do Femem, que era um que elas usavam a mesma tiarinha de flores que a Júlia Zanata usa hoje. Ela usava essa tiarinha, seios de fora, com um símbolo, é um movimento extremista ucraniano, que foi muito performado pela Sarah Winter, antes dela ir pra direita, né? Ela era extremista. Eu não digo que ela era feminista porque, assim, as coisas que ela defendia não tinha muito a ver com a pauta do feminismo. Mas era muito mais extremista. E elas eram conhecidas por essas performances mais extremistas, de tipo, seios de fora, tudo pintado, fazer cocô no Bolsonaro, cortar o saco do Bolsonaro. Tipo, a própria Sarah Winter tem uma foto dela com o boneco do Bolsonaro cortando os testículos dele, sabe? Um negócio assim. Então, você vê quem que fez essas performances. Se foram feministas organizadas de movimentos como Olga Benário, que é muito difícil fazer esse tipo de performance, ou outros coletivos feministas, ou se foram os extremistas mesmo. Porque o Femem, se você já pesquisar no Google mesmo, o que é o Femem, você já vai ver que é extremista, sabe? Que é um movimento que ele é até visto como mais liberal por conta da questão dos seios de fora, das pautas delas, elas serem contra o Islã, umas paradas assim. Mas é uma coisa que eu acho que não é todo o movimento, só que são essas pequenas coisas barulhentas e polêmicas